Hoje, a gente vai abrir o livro de regras para uma das emergências médicas mais críticas e ao mesmo tempo comuns que existem, a hemorragia digestiva alta não varicosa. É um daqueles cenários de altíssima pressão, sabe? Onde ter um processo claro, um passo a passo, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Para a gente começar, fica a pergunta no ar. Qual emergência médica será que é tão comum a ponto de ser responsável por uma quantidade enorme de internações nos hospitais? A resposta para isso, claro, já nos leva direto para o nosso assunto de hoje. Então, estamos falando da hemorragia digestiva alta, ou, para facilitar, HDA. Ok, vamos entender isso direito. A definição é puramente anatômica. Pensa assim, existe um ponto específico, uma espécie de fronteira no nosso intestino, chamada ângulo de Treitz. Se o sangramento acontece acima desse ponto, pronto, é classificado como alto. Esse marco geográfico que dá o pontapé inicial em toda a investigação. E por que isso importa tanto? Porque a grande maioria das hemorragias digestivas graves, mais de 80% delas, acontece justamente nessa parte de cima do trato digestivo, ou seja, é de longe o cenário mais provável que um médico vai encontrar. Agora, olha só que dado interessante. Dentro desse universo de sangramentos altos, 85% são do tipo não varicoso. O que isso quer dizer? Significa que a causa não são aquelas veias que se rompem por problemas no fígado, sabe? Isso é outra história, com outro protocolo. O nosso foco hoje está nesses 85%. Certo. Se a causa não são as varizes, o que é que está provocando esse sangramento todo? A partir daqui a coisa vira quase uma investigação policial, onde os médicos precisam identificar o culpado o mais rápido possível a partir de uma lista de suspeitos bem conhecidos. E esse gráfico aqui já entrega de bandeja quem é o principal suspeito. Não tem nem o que discutir, né? A doença ulcerosa péptica é a grande vilã, responsável por impressionantes 75% dos casos. Todas as outras causas basicamente dividem o que sobra. E o ponto-chave sobre essas úlceras, que são no fundo como feridas abertas, é que elas geralmente têm duas causas principais. Ou é a famosa bactéria H. pylori, ou algo cada vez mais comum hoje em dia, o uso exagerado de anti-inflamatórios. O segundo suspeito da lista é a síndrome de Mallory-Weiss. Aqui, a origem do problema é, digamos, puramente mecânica. É o esforço físico de vomitar com muita força, várias vezes, que pode literalmente rasgar o tecido bem ali na divisa entre o esôfago e o estômago. Isso causa um sangramento bem agudo. E aí a gente tem a lesão de Dieulafoy. Ela é mais rara, é verdade, mas é extremamente perigosa. Tenta imaginar uma artéria bem calibrosa passando muito perto da superfície do estômago. Qualquer arranhãozinho ali pode causar um sangramento gigante, catastrófico. Bom, agora que a gente já conhece os suspeitos, vamos ao que interessa, o manual de ação. E a primeira fase, a regra número 1, não tem nada a ver com achar a causa do sangramento. A prioridade total, absoluta e inegociável é estabilizar a pessoa. O protocolo inicial é super claro. Antes mesmo de pensar em qualquer exame para achar o sangramento, a equipe médica precisa fazer 4 coisas: avaliar se o paciente está em choque, começar a dar soro na veia, administrar os remédios certos e, claro, decidir se precisa de transfusão de sangue. Primeiro a pessoa, depois o problema. E como é que se avalia a gravidade da situação de forma rápida? Basicamente com a regra dos 100. Se o coração está batendo a mais de 100 por minuto e a pressão sistólica, a máxima, está abaixo de 100, pronto, o alarme soa. Isso indica que o quadro é instável, provavelmente um choque, e precisa de atenção imediata. E a decisão de transfundir sangue não é uma receita de bolo, não. É uma abordagem super personalizada. Pessoas com problemas no coração, por exemplo, precisam de sangue mais cedo, quando a hemoglobina cai para menos de 9. Já quem tem baixo risco pode esperar até o nível de 8. E se há suspeita de doença no fígado, o limite é ainda menor, 7, para não causar outras complicações. Com o paciente estabilizado, a equipe respira um pouco mais aliviada e aí sim começa a fase 2. Agora o foco muda. Sai a ressuscitação, entra a investigação. A missão agora é encontrar a fonte do sangramento e, claro, parar com ela. E a grande estrela dessa fase é a endoscopia. Ela é a ferramenta principal. É uma câmera que permite ao médico olhar diretamente dentro do estômago. E o mais incrível é que ela não serve só para olhar e diagnosticar. Ela também permite tratar o sangramento ali, na hora. O ideal é que ela seja feita em até 24 horas da chegada no hospital. Durante a endoscopia, os médicos usam um sistema chamado classificação de Forrest para avaliar a úlcera. Pensa nela como uma espécie de previsão do tempo.
Dependendo do que se vê, se o sangue está jorrando, se tem um vaso aparente ou se a base da ferida está limpinha, dá para prever o risco de sangrar de novo. E isso, claro, dita se é preciso agir imediatamente ou não. As 3 primeiras da lista, por exemplo, são de alto risco e exigem tratamento na hora. E aqui vai uma dica de ouro direto dos especialistas. Quando se lida com esses sangramentos de alto risco, usar um método de tratamento só pode não ser o suficiente. A abordagem que funciona melhor é o que eles chamam de ataque duplo, combinando pelo menos 2 técnicas diferentes para ter certeza que o sangramento vai parar de vez. E que técnicas são essas? Bom, o médico tem um verdadeiro arsenal à disposição. Ele pode injetar substâncias como a adrenalina para fechar os vasos, pode usar calor para cauterizar a ferida ou pode literalmente aplicar clipes de metal para grampear o vaso que está sangrando. A escolha vai depender muito do tipo de lesão. Mas e se mesmo com tudo isso, o sangramento voltar? Acontece. E é por isso que o manual tem uma terceira fase que lida justamente com a falha do tratamento inicial. É preciso ter um plano B e, se precisar, até um plano C. Felizmente, existem opções de resgate bem claras. A primeira é simples: tentar a endoscopia de novo. Se não funcionar, o próximo passo é a angiografia, em que um radiologista navega com um catéter pelos vasos sanguíneos até achar a artéria que está sangrando e entupir ela por dentro. A cirurgia acaba sendo o último recurso, só para os casos mais complicados mesmo. Então, a grande lição que fica de toda essa análise é essa. Numa situação caótica, de alto risco, como uma hemorragia interna, não é um lampejo de genialidade que salva o dia. É a disciplina de seguir um manual de ação bem definido, um processo, um passo a passo que garante que nada importante seja esquecido. E isso nos deixa com uma reflexão. Em que outras situações de alta pressão, sei lá, na aviação, em missões espaciais, até em crises no mercado financeiro, a sobrevivência depende menos de um ato de genialidade isolado e mais da execução perfeita de um manual? A lição que vem da sala de emergência parece ser universal. No meio do caos, o processo é o que nos salva.